Não, está certo aqui, está correto. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, internauta que está nos acompanhando. Mais uma reunião. Declaro aberta a terceira reunião extraordinária, desta vez convocado pela mesa diretora. Quero convidar a todos para ficarem de pé para ouvir o hino de nossa cidade. E avante, princesa formosa, ao porvir que te espera risonho, verde, forte, robusta altaneira, de teus filhos é ardente sonho. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Tua serra, teu Capibaribe, tuas fontes e tua matriz, me donesse o peito que é teu, sendo eternamente feliz. Limoeiro, terra amada, pedaço do meu Brasil, tu vives na minha alma, cheia de encantos mil. Em tempo, registrar a presença do primeiro secretário, Beto Walsh, segundo secretário, Jaciel, o vereador Zosmo, o vereador Zaiginho, o vereador Nildo, o vereador Bilmoura, a vereadora Zélia e o vereador Balda Capoeira. Quero convidar o secretário Vinícius para ler o expediente. Ofício A pauta, né? Ofício, Não, ofício número 324/2024 GP. Limoeiro, Pernambuco, 19 de dezembro de 2024. um momento aí, secretário. Pela mesa. Pela mesa. Ele está pedindo o veto. Ele está pedindo, ele mandou para aqui o veto, tinha da entrada. Não, é o veto. Certo, vereador. Obrigado, vereador. Continue, secretário. Ofício número 324/2024 GP. Limoeiro, Pernambuco, 19 de dezembro de 2024. Ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Prezado senhor presidente e demais membros do Poder Legislativo do município de Limoeiro. É com respeito e consideração que me dirijo a esta augusta Casa Legislativa, valendo-me das atribuições que me são conferidas por lei. Após criteriosa análise do projeto de lei número 019/2024, encaminho através do respectivo expediente da Câmara Municipal de Limoeiro, que trata da instituição do programa de coleta seletiva com a participação dos catadores e da outras providências, e levando em conta os amplos debates e reflexões promovidos no âmbito dessa administração, venho, por meio deste, comunicar a decisão de veto integral à referida proposta legislativa. Tal decisão é fundamentada em uma análise técnica criteriosa, que abrange aspectos jurídicos, constitucionais, administrativos, financeiros e de viabilidade prática, os quais são detalhadamente expostos nas justificativas de veto em anexo,
Reiteramos que essa medida visa garantir que o importante tema da coleta seletiva seja tratado de forma que assegure a legalidade, a eficiência e os melhores resultados para a população de Limoeiro. Agradecemos a atenção e a colaboração desta Casa Legislativa e estamos à disposição para contribuir com os esforços conjuntos para o aperfeiçoamento das políticas públicas municipais. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem de veto ao projeto de lei número 019/2024. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limoeiro, nos termos do artigo 42, inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, submeto a elevada apreciação desta egrégia Casa Legislativa as razões do veto total ao projeto de lei número 019/2024, que institui o programa de coleta seletiva com a participação dos catadores e da outras providências. A decisão pelo veto baseia-se pelas razões de ordem jurídica e administrativa, conforme detalhado a seguir. Primeiro, inadequada definição da secretaria responsável pela execução do programa. O projeto de lei atribui à Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio Ambiente a responsabilidade pelo planejamento e controle da coleta seletiva, artigo 6º. Contudo, essa atribuição entra em conflito direto com as disposições das leis complementares número 139/2022 e número 154/2023, que disciplinam a estrutura administrativa do município de Limoeiro. Essas normas atribuem à Secretaria de Infraestrutura e de Serviços Públicos a competência para gerenciar serviços urbanos, como a coleta e a destinação de resíduos sólidos. A escolha inadequada da Secretaria pode gerar conflitos de competência administrativa, prejudicando a implementação e fiscalização do programa. Adicionalmente, a doutrina administrativa reforça a necessidade de especialização funcional para evitar sobreposições, conforme destaca Di Pietro em 2019, sendo essa prática essencial para a eficiência administrativa exigida pelo artigo 37 da Constituição Federal. Segundo, a inconstitucionalidade da iniciativa do Legislativo para criar despesas ao Executivo. O projeto de lei número 019/2024, de iniciativa do Poder Legislativo, apresenta vício de inconstitucionalidade ao tratar de matéria que resulta em aumento de despesas para o Poder Executivo, desrespeitando a prerrogativa constitucional de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo para as proposições desse teor. Essa Constituição Federal, que estabelece que as leis que disponham sobre a organização administrativa, criação de cargos, funções ou aumento de despesas públicas, são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Tal disposição é reiterada pelo artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Limoeiro. Além disso, ao impor obrigações como a aquisição de recipientes de lixo seletivo, capacitação de servidores municipais e adaptações logísticas para a implementação do programa, o projeto de lei interfere diretamente na gestão administrativa e orçamentária do Poder Executivo. Essa interferência viola o princípio da separação dos poderes previsto no artigo 2º da Constituição Federal, o qual assegura a autonomia funcional, administrativa e orçamentária de cada poder, evitando sobreposição de competências. Ressalta-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao declarar a inconstitucionalidade de leis de iniciativa parlamentar que resultem ao aumento de despesas ou interfiram em competências privativas do Executivo. Por exemplo, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ADI 2810, o STF considerou inconstitucional dispositivo introduzido por emenda parlamentar em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que resultou em aumento de despesa, reafirmando a vedação constitucional de tais práticas. Portanto, o vício da inconstitucionalidade do projeto de lei número 019/2024 é evidente, uma vez que este extrapola os limites da competência legislativa do Poder Legislativo Municipal ao interferir em matéria reservada ao Executivo e ao impor despesas sem a devida previsão orçamentária ou consulta prévia ao ente responsável pela execução. Tal afronta não apenas fere o Pacto Federativo e a autonomia administrativa do Poder Executivo, mas também compromete a integridade do sistema jurídico constitucional. Terceiro,
A ausência de estudo de impacto orçamentário e financeiro. O projeto de lei em questão não apresenta estimativas detalhadas de custo para a implantação e manutenção do programa, abrangendo itens como a aquisição de recipientes de lixo seletivo, adaptação de frota de coleta, capacitação de servidores municipais e outras despesas operacionais inerentes à sua execução. Essa omissão configura flagrante violação ao artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar número 101/2000, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que os atos legislativos ou administrativos que impliquem aumento de despesas sejam acompanhados de estimativa do impacto orçamentário e financeiro e da demonstração da sua capacidade, sua compatibilidade com o orçamento vigente. Essa exigência não é meramente formal, mas é essencial para assegurar a viabilidade financeira das políticas públicas, evitando comprometer o equilíbrio fiscal e a sustentabilidade das contas públicas. O descumprimento desse dispositivo tem sido amplamente questionado pelos tribunais de contas e pelo Poder Judiciário, que tem reafirmado a importância e o planejamento financeiro robusto como condição para a validade dos atos normativos. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em diversas oportunidades, determinou a suspensão de iniciativas municipais em razão de ausência de estudos de impacto financeiro adequados. Em um caso emblemático, no município de Recife, a ausência de estimativas orçamentárias em projetos análogos levou ao cancelamento de programas devido à constatação de que os recursos necessários para a sua execução não haviam sido previamente assegurados. Esse precedente reforma que a inobservância do artigo 16 da LRF compromete não apenas a execução da política pública, mas também a regularidade das contas municipais, podendo acarretar sanções aos gestores responsáveis. Portanto, a omissão de informações dispensáveis sobre o impacto financeiro do projeto de lei número 019/2024 não apenas o torna incompatível com a legislação fiscal vigente, mas também compromete a credibilidade e a segurança jurídica da medida, configurando fundamento suficiente para o veto. Artigo 4º. Da destinação preferencial sem previsão de créditos objetivos. O parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei estabelece uma destinação preferencial de resíduos secos à Coopar. Ainda que reconheçamos o valor e a relevância no trabalho desempenhado pelas cooperativas de reciclagem, incluindo a Coopar, é imprescindível que a legislação assegure a observância dos princípios constitucionais da ampla concorrência, legalidade, impessoalidade e isonomia, previstos no artigo 37 da Constituição Federal. A ausência de critérios objetivos ou de processo seletivo transparente para a escolha da entidade parceira responsável pela destinação dos resíduos sólidos pode comprometer a segurança jurídica do projeto, gerando questionamentos judiciais ou administrativos. A implementação de mecanismos claros e imparciais garante que todas as entidades interessadas tenham a oportunidade de participar, promovendo um ambiente equitativo e respeitando os princípios que regem a administração pública. Essa análise visa assegurar que o projeto de lei esteja em plena conformidade com os preceitos legais, evitando riscos de impugnação e garantindo a legitimidade e a efetividade das políticas públicas voltadas para a coleta seletiva. Quinto, falta de previsão para integração intersetorial. A implementação da coleta seletiva envolve a articulação de várias secretarias, como as de Educação, Infraestrutura e Meio Ambiente, para fins de educação ambiental, logística e fiscalização. É imprescindível prever a regulamentação administrativa que estabeleça as atribuições de cada secretaria e a criação de um grupo de trabalho intersetorial, garantindo a coordenação eficaz e o alinhamento das ações necessárias para a implementação do programa. Sexto, da necessidade de adequação à legislação federal. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei Federal número 12.305 de 2010, exige que programas de coleta seletiva sejam precedidos do planejamento detalhado, com metas e indicativos de desempenho. Um exemplo prático disso pode ser observado no município de Curitiba, que desenvolveu seu programa Lixo que Não é Lixo, com um plano detalhado que incluiu campanhas de conscientização, integração com as cooperativas de reciclagem e metas mensuráveis de redução de resíduos enviados aos aterros. Essa abordagem garantiu conformidade com a legislação,
e gerou resultados significativos em termos de sustentabilidade. O projeto de lei em questão não apresenta essas exigências, o que pode resultar em incompatibilidade com a legislação federal e eventuais questionamentos judiciais. Conclusão. O reconhecimento da importância da coleta seletiva para o desenvolvimento sustentável do município é inquestionável. O tema merece atenção prioritária e esforço conjunto entre o Executivo e o Legislativo para garantir a sua implementação de forma eficiente, transparente e juridicamente segura. Contudo, os aspectos levados neste veto refletem uma análise técnica e fundamentada, voltadas a assegurar a viabilidade jurídica, administrativa e financeira da iniciativa. Reiteramos que o veto busca viabilizar esse momento posterior uma proposta revisada e melhor estruturada, que possa efetivamente beneficiar a população e o meio ambiente de Limoeiro. Solicito à Câmara Municipal de Limoeiro que delibere sobre o veto com a atenção e a seriedade que a matéria exige. Limoeiro, 19 de dezembro de 2024, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Ofício número 001/2025, GP. Limoeiro, Pernambuco, 2 de janeiro de 2025. Excelentíssimo senhor vereador José Nilton, muito digno presidente da Câmara Municipal de Limoeiro. Prezado senhor presidente e demais membros do Poder Legislativo do município de Limoeiro. Cumprimentando Vossa Excelência, encaminho e anexo a mensagem de veto total ao projeto de lei número 018/2024, que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e da outras providências. A decisão pelo veto total fundamentam-se em razões jurídicas e técnicas, conforme detalhado na mensagem anexo, considerando a necessidade de resguardar a autonomia administrativa, a regularidade financeira e o equilíbrio entre os poderes executivo e legislativo, bem como a observância dos preceitos legais e constitucionais aplicáveis. Reitero que o veto não reflete qualquer discordância quanto à relevância do tema, mas sim a necessidade de adequação às normas vigentes. Ressalto ainda o compromisso desse Executivo em colaborar para a construção de uma proposta legislativa que atenda aos objetivos pretendidos, respeitando a legalidade e a viabilidade administrativa. Na oportunidade, coloco-me à disposição de Vossa Excelência e dos demais membros desse Poder Legislativo para dialogar sobre o tema e promover ações que beneficiem o município e a sua população. Certo de contar com a compreensão de Vossas Excelências e dos ilustres vereadores, renovo os votos de estima, consideração e distinta mesma aos senhores. Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito. Mensagem de veto ao projeto de lei número 018/2024. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Limoeiro, em cumprimento ao disposto no artigo 66, parágrafo 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 30, inciso 5º da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, venho por meio desta mensagem comunicar a Vossa Excelência o veto total ao projeto de lei número 018/2024, que dispõe sobre a política municipal de educação ambiental e da outras providências. Gostaria de iniciar este pronunciamento reconhecendo e enaltecendo a relevância da matéria apresentada pela Egrégia Câmara Municipal. O tema da educação ambiental é essencial para a formação de uma sociedade mais consciente e comprometida com a sustentabilidade e o desenvolvimento social. Este Executivo tem plena convicção de que a educação ambiental é uma ferramenta imprescindível para promover a cidadania e a proteção do meio ambiente. Entretanto, após minuciosa análise técnica e jurídica, identificamos que o referido projeto apresenta aspectos que conflitam com o ordenamento jurídico vigente e com os princípios da administração pública, exigindo a adoção do presente veto. Destaco as razões que fundamentam esta decisão. Primeiro, a invasão de competência do Executivo. O projeto de lei propõe a criação da Comissão Multidisciplinar de Educação Ambiental, a CMEA, atribuindo-lhes poderes deliberativos, do artigo 17, além de determinar novas competências a órgãos de administração municipal, como as secretarias de Educação e Meio Ambiente. Essa proposta apresenta inconsistências com o ordenamento jurídico vigente, especialmente no que se refere à separação de competências entre os poderes legislativo e executivo. De acordo com o artigo 84, inciso 6º da Constituição Federal, é competência privativa do chefe do Executivo dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração pública federal.
Esta prerrogativa, por analogia, aplicam-se igualmente aos entes municipais. Desta forma, a criação de novos órgãos ou a redistribuição de atribuições administrativas configura matéria de competência exclusiva do Poder Executivo, não podendo ser objeto de iniciativa legislativa por parte do Poder Legislativo. Ademais, o artigo 22, inciso 6º da Lei Orgânica do Município de Limoeiro, reforça que cabe ao prefeito organizar e dirigir a administração municipal, sempre em observância aos limites legais. A proposta, ao desconsiderar estas prerrogativas, compromete a independência e a harmonia entre os poderes e afronta o princípio constitucional da separação funcional. Por essas razões, os dispositivos que criam e organizam o funcionamento dos novos órgãos administrativos extrapolam a competência do Poder Legislativo, configurando invasão ao campo de atuação do Poder Executivo. Segundo, criação de despesas sem previsão orçamentária. O projeto de lei análise impõe diversas obrigações financeiras ao Executivo, como a realização de capacitações, a produção de materiais educativos e o desenvolvimento de programas ambientais, artigos 6º, 8º e 19º. No entanto, tais medidas são apresentadas sem qualquer estimativa prévia do impacto orçamentário financeiro, ou a indicação clara das fontes de custeio que viabilizariam sua execução. Essa ausência de planejamento financeiro contraria o artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal, que proíbe a administração pública de iniciar programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, garantindo que as ações do poder público estejam devidamente previstas e alinhadas ao planejamento financeiro. Além disso, os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, reforçam a necessidade do rigor no manejo dos recursos públicos, ao exigir que qualquer proposição legislativa que crie ou amplie despesas seja acompanhada de uma estimativa detalhada do impacto financeiro para o exercício corrente e os dois subsequentes. Também é indispensável a demonstração da adequação orçamentária e financeira atestada pelo ordenador de despesas, com base no orçamento vigente. Ao não atender a essas exigências legais, o projeto compromete a segurança fiscal do município e pode gerar desequilíbrios financeiros, o que é incompatível com os princípios da eficiência, responsabilidade e planejamento que regem a gestão pública. A ausência desses elementos exigidos pelos dispositivos legais acima citados inviabiliza a implementação segura das medidas previstas no projeto, comprometendo o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e o equilíbrio das contas públicas municipais. Terceiro, do conflito com a estrutura administrativa vigente. A Lei Complementar número 139/2022 estabelece de forma clara e detalhada a estrutura administrativa do município de Limoeiro, incluindo a definição das competências específicas atribuídas às secretarias municipais, como a Secretaria de Educação e a Secretaria de Meio Ambiente. Esse instrumento legal organiza e orienta o funcionamento interno da administração pública, assegurando coerência e eficiência na distribuição das atribuições e responsabilidades entre os órgãos municipais. No entanto, o projeto de lei número 018/2024 introduz novas funções e responsabilidades para as secretarias de Educação e Meio Ambiente, expandindo as suas áreas de atuação sem propor alterações formais na referida lei complementar. Essa lacuna legislativa gera uma desconexão entre o que está previsto na estrutura administrativa vigente e o que é imposto pelo novo projeto, criando um cenário de insegurança jurídica e potencial sobreposição das funções. Além disso, a ausência de ajustes na Lei Complementar número 139/2022 pode resultar em conflitos administrativos internos, dificultando a alocação de recursos e a execução coordenada das políticas públicas previstas. Tal incoerência legislativa compromete a governança do município e pode inviabilizar a implementação prática das medidas propostas, prejudicando o atendimento às demandas da população e a eficiência administrativa. Nas considerações finais, reitero que este veto não reflete de forma alguma em uma discordância quanto à importância da educação ambiental ou à relevância do tema abordado. A decisão fundamenta-se exclusivamente na necessidade de resguardar a legalidade,
a regularidade financeira e a eficácia da administração pública. Manifesta ainda que o compromisso deste Executivo em trabalhar em parceria com a Câmara Municipal para construir um novo projeto de lei que atenda os objetivos propostos, respeitando os limites constitucionais e legais, bem como as capacidades administrativas e financeiras do município de Limoeiro. Conto com a compreensão dos nobres vereadores e coloco-me à disposição para dialogar e colaborar na elaboração de uma solução conjunta que beneficie a nossa população e promova o desenvolvimento sustentável do município. Respeitosamente, Orlando Jorge Pereira de Andrade Lima, prefeito, Limoeiro, 2 de janeiro de 2025. Em tempo, registrar a presença do vereador Zezinho e do vereador Ronaldo. Em tempo, também pedi para que era para ter sido entregue antes de ler o projeto, mas há em tempo ainda de entregar cópia do projeto aos pares dessa casa. Ajude-lhe. Pode ser. Marcar a próxima reunião extraordinária para terça-feira, o mesmo horário, às 9 horas. Agradecer mais uma vez aos vereadores, Beto Washington, Jaciel do Parque, agradecer a Zosmo, Zé Higínio, Nilton Serafo, Bill Moura, Zezinho, Ronaldo, Zélia, Bal, agradecer aos secretários de trabalho aqui presentes, agradecer à imprensa, funcionários, assessores, você internauta que vem nos acompanhando essa reunião. Marca a próxima reunião para terça-feira, falei, e declaro encerrada essa reunião extraordinária.